noite, boa noite, boa noite. Eu acho que eu tô ao vivo já. A primeiríssima live solo. É pior que formatura de asa delta, meu. Ó, Dani, boa noite. Dari, boa noite pra todo mundo. Meu, então tá valendo, tinha que começar, quer ver, ó? Não sei se dá pra ouvir aí um tipo de música assim, ó. Tum. Tipo começo de programa americano. Aí cheio de bandeira, aí, né, meu? Tinha que começar assim. Bom, então... Se tá valendo, vamos começar. Ó, vamos falar sobre karma. É um tema importantíssimo porque é um tema que influi no nosso dia a dia pra gente entender o que está acontecendo com a gente. Muitas vezes na minha vida eu me perguntei, Senhor, por que está acontecendo isso? É o lance do destino, né? Coisas imponderáveis acontecem. Tudo isso, ó, tem um acenar aqui, eu tentei acenar e não consegui, agora entrou o acenar. Ó, primeira coisa, eu quero pedir desculpa que eu sou um analfabete, se eu não conseguir pilotar bem as coisas aqui, vocês me perdoem. O que eu posso garantir para vocês é que eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou fazer o possível para fazer o melhor, a melhor live que eu conseguir. Isso é também de acordo com o Karma Yoga, né? Tem um verso da Gita, obrigado Dari, que fala assim, você tem o direito ao trabalho, mas os resultados não estão na sua mão. Então, isso é Karma Yoga. A gente achar que consegue controlar a lua com uma cordinha, tô tentando acenar aqui, não tô conseguindo. Você achar que você consegue controlar a lua com uma cordinha, o sol com outra cordinha, além de ser uma arrogância, a gente não consegue controlar todas as variantes que estão, todas as circunstâncias mundiais. Então o que a gente tem que fazer? O que está na minha mão, quando a bola estiver no meu pé, eu vou fazer a melhor jogada possível. Então eu pretendo fazer o melhor que tiver ao meu alcance aqui. E não sei o resultado, não depende de mim. Bom, então vamos começar. Vamos falar sobre karma. No Yogis Urbanos, tem um capítulo que é o 5 dos 11, que é Vamos Falar sobre Karma. Eu até ia pôr esse capítulo, na verdade, no plano que eu estava estruturando. Eu comecei o Yogis Urbanos fazendo 62 capítulos. Depois eu falei, nossa, acho que vai ficar um ano para a pessoa fazer o curso. Aí eu fui reduzindo, enxugando, juntando um no outro, ficaram 11 capítulos. O 5 é Vamos Falar sobre Karma. Porque eu achei que tinha que dar primeiro de gunas, Tita, uma parte mais teórica assim. A questão do karma é fundamental na nossa existência. Por isso que acontecem coisas imponderáveis, acontecem coisas assim. Você fala, meu Deus, tanto de sorte como de azar. É o Punya Karma, a sorte, e o Papa Karma, o azar. É o crédito kármico e o débito kármico. Eu não estou conseguindo não acenar aqui. Rafa, não estou conseguindo responder o acenar. Então é importante a gente entender a questão do karma. Os rishis, há milênios, não é coisa de 100 anos atrás, 200 anos atrás, é coisa de milênios. Os rishis do hinduísmo, o povo jainista, a gente não fala muito no ocidente dos jainistas, mas eles têm uma filosofia e eles têm uma sabedoria ancestral que a gente tem que valorizar e aproveitar. Eles são irmãos do hinduísmo em muitos aspectos. E os budistas, que são um offspring, um broto, um filhote. O Buda nunca falou, vou fundar o budismo. Ele nasceu dentro do hinduísmo, atingiu a iluminação e tentou ensinar as pessoas, depois isso acabou virando o budismo. Eles também se preocupam muito com a questão do karma. Então, ao longo de milênios, se pegar só do Buda para cá é 2500 anos.
eles foram estudando, eles foram trabalhando essas ideias, observando, vendo os resultados, criando teoria, testando teoria. Então, ao longo desse período, tem uma vasta literatura e eles criaram certas classificações, observaram como as coisas funcionam. Então, não dá para aqui em 1 hora esgotar uma matéria dessa profundidade, mas vamos analisar aqui algumas dessas ideias milenares e que se aplica totalmente para a gente todos os dias da nossa existência. Todos os dias da nossa existência o karma está trabalhando. Nós estamos criando novos karmas e estamos recebendo o impacto, a volta, o backwash desses karmas que vieram do passado. A primeira coisa que eu anotei aqui é para a gente falar da palavra, a etimologia, né? Então, a palavra karma na linguagem comum, no dia a dia, é ação. Mas no contexto filosófico, no contexto de yoga, é a ação e suas consequências, porque toda ação tem uma consequência. No mundo material é fácil de ver isso. Você larga um lápis aqui, ele vai cair até bater no chão. É a consequência da lei da gravidade. Você pega um martelo e dá num vidro, ele quebra o vidro. Então, toda a ação tem uma consequência. Então, quando a gente fala karma nesse contexto filosófico de yoga, a gente está falando da ação, incluindo a sua necessária, inseparável consequência. O Allan Kardec foi, acho que o primeiro ocidental a trazer essa palavra para o nosso dicionário, popularizar essa ideia, esse conceito de karma. Essa palavra karma entrou, tem uma música da Joss Stone, karma, essa palavra entrou no nosso dicionário, esse conceito, essa ideia entrou no nosso dicionário, assim como nirvana, guru, mandala, mantra. A gente foi assimilando, isso vai enriquecendo a nossa língua, né? Do francês entrou garçom, do inglês então delivery, do inglês é um monte. Isso eu acho que vai enriquecendo. Eu tinha um amigo que falava, não, a gente não pode usar estrangeirismos, não pode falar chance, a gente tem que falar oportunidade. Eu falava, não, isso aí enriquece o idioma. Então karma entrou no nosso... Sabe uma palavra que eu acho que tem que entrar no nosso idioma, principalmente para quem se interessa por yoga, por filosofia? Guna. Mas depois nós vamos falar outro dia de guna. Tem um negócio, uma bolinha 1 aqui, eu não sei o que é. Não vou mexer que é capaz de dar problema. Gabones! Então, karma a palavra traz em si um conceito, que é a ação e suas consequências. Tá. O conceito de karma, essa ideia, ela é um imperativo moral. Os animais não estão sujeitos a karma. Quem está sujeito a karma é quem tem a capacidade, só o ser humano, dos animais que vivem hoje na Terra, só o ser humano está sujeito a karma. Por quê? Nós temos a capacidade de fazer uma avaliação entre o certo e o errado e fazer uma escolha. É uma questão ética, é uma questão moral. Esse discernimento entre o certo e o errado e fazer a escolha. Isso gera um karma. Assim nascem os karmas. Então, existem situações na vida da gente que é muito difícil de saber o que é certo ou errado. Existem essas situações de dilema, essas situações
essas bifurcações que tem na vida, que você tem que fazer uma escolha e é difícil de saber o certo e errado. Mas é uma minoria. A maioria das vezes, no dia a dia, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E quando a gente faz essa escolha entre o certo e errado, faz um julgamento, em cima desse julgamento, fazemos uma escolha, nós geramos um karma. Também, só fazendo, antes de prosseguir no próximo item, todas as escolhas têm um pouquinho de certo e um pouquinho de errado. Não, é muito difícil uma ação absolutamente certa que não vai dar prejuízo para ninguém, que não tem nada questionável, ou também do lado uma coisa que é totalmente errada e demoníaca. Né? A maioria das coisas tem um pouquinho de certo e de errado, e predomina essa questão de certo e errado também. A Gita fala bastante disso aí, que é quando analisa o Dharma. Depende muito de condições culturais e circunstâncias. Tem uns exemplos meio polêmicos, né? O soldado na guerra, ele tá defendendo a família dele lá. Hoje as guerras com esse bombardeio, Dora, não tô conseguindo dar oi pra Dora aqui, que eu não sei porque eu não tô conseguindo. Fica diferente, mas se você pegar aquela guerra antiga, que vem um exército invadindo, você tem a sua família, as crianças ali, o cara pega uma espada e sai para se defender e ele mata um vilão que veio tomar a terra dele, matar é errado, mas nesse caso, né? Um exemplo que às vezes eu dou por exemplo, namorar é certo ou é errado? Casar, constituir uma família é um dos bens mais preciosos do ser humano, não é? Então namorar é bom, porque você precisa namorar para casar, constituir uma família, que é felicidade pura. Agora, o cara, ele é casado, tem 4 filhos, ele larga a mulher em casa e sai para namorar. É um pilantra, é um canalha. Então não é o namorar se é certo ou errado, depende de certas circunstâncias. Isso é a questão do Dharma. Tem vídeo no YouTube. E é uma questão delicadíssima. Às vezes em determinadas culturas, em determinadas épocas, as coisas são um pouco diferentes, né? Bom, mas teoricamente é isso. No momento em que o ser humano, fazendo uma avaliação de certo e errado, faz uma escolha, ele gera um karma. O Swami Tadatimananda, ele tem um canal no YouTube excelente, todo sábado ele analisa 3, 4, 5 versos da Gita. Eu praticamente todo sábado eu vejo Swami Tadatimananda. Ele é um americano ocidental, discípulo do Dayananda. Ele fala o seguinte: quando você faz uma ação, você tem falando de karma, ele fala isso. Você tem um resultado imediato, que em geral é o resultado material. No Yogis Urbanos eu disseco mais isso aqui. Agora eu vou passar meio por cima, lá eu entro mais em detalhe. Você faz uma ação, tem várias consequências, mas a consequência física, ela é em geral visível no exato momento. Essa acontece na hora. Uma segunda consequência, que é o karma, ele fica boiando ali. Ele fica latente para entrar em ação num determinado momento que ocorrer um disparador, um gatilho, um vassana.
essa é uma questão fundamental para a gente entender o karma. Isso aí eu coçava a cabeça muito falando, não, tá bom, nós temos esse monte de karma acumulado desde tempos ancestrais, tá, temos esses débitos, temos esses créditos. Como que eles entram em ação? Nós vamos voltar a falar disso já já. Guarda aí, vassanas, que então, no exemplo do Tadatmananda, você larga a caneta aqui, ela começa a cair, uma outra fica boiando, que é o karma. Tá, mas vamos primeiro falar das classificações, das principais classificações. Tem livro jainista que traz 64 classificações do karma. Tem livro budista que traz 108 tipos de karma. E não dá pra gente falar, eu nem saberia falar de todos esses tipos de karma com vocês. A primeira classificação, a mais simples, é punya karma, crédito karma, e papa karma, débito karma. Então, quando a pessoa, nessa escolha moral, nessa decisão ética, escolhe o lado do mal, fica boiando aqui um papa karma, uma punição que vai ser paga no momento adequado. Nós vamos falar de vassanas já já. No momento, numa circunstância adequada, aquele débito vai ser cobrado. Quando a pessoa pratica uma ação louvável, de solidariedade, as ações de amor, as ações regidas pelo amor, você fica com um crédito kármico que você vai gozar no momento oportuno. Aqui surge um outro detalhe que eu anotei que eu não podia esquecer. O débito e o crédito kármico, eles são compulsórios. Você tem um débito kármico, você tem que pagar aquilo ali. Você vai pagar aquilo ali. Você tem um crédito kármico, você vai ter que usufruir daquele benefício. Você não pode falar, não, é crédito, eu abro mão. Não. Você tem que usufruir daquele crédito kármico. Ao longo de milênios e de tempos incontáveis no pretérito, a gente vai acumulando vários punya e vários papa karma. Então, por isso que a vida da gente é sempre essa mistura de areia com açúcar. Não tem alguém que tenha só créditos kármicos, nem a pessoa que tenha só débitos kármicos. O exemplo que eu sempre uso é da rainha da Inglaterra. Deixa eu ver que horas são aqui, se eu não estou gastando muito tempo e depois não vai dar tempo de falar tudo. Eu não consigo, aqui eu não consigo ver, mas aqui eu já vejo. A rainha da Inglaterra. Essa fez 97 anos antes, 100 anos, arredondando 100 anos. Nossa, é 19,51 já? Nossa, eu vou ter que acelerar um pouco. Mas vou falar da rainha da Inglaterra. Essa senhora já viveu 100 anos, nunca ficou doente, teve um casamento de 70 anos, felizes. Ela gostava do Philip. O Philip gostava dela. Tiveram filhos, netos, bisnetos, todos bonitos, menos o Charles. Fortes, saudáveis, aptos a sucedê-la no trono. Ela nasceu princesa e conseguiu ser coroada rainha. Não é todo príncipe que consegue ser coroado rei. Ela nunca teve a coroa ameaçada. Nunca, nem um tantinho assim. Rainha da Inglaterra, um país que esteve sempre no protagonismo do mundo. Todo esse tempo. Passou guerras, mas ela nunca teve numa situação miserável. No entanto, essa mulher tem que ir em não sei quantas inaugurações. Se ela quiser sentar no chão e brincar com o neto, ela não pode. Ela não pode dar uma gargalhada em público. Eu não estou falando ficar bêbada. Ela tem que vestir a roupa que o staff escolheu.
Para uma mulher não poder escolher a roupa, eu acho que é uma coisa horrível. Eu quero escolher minha roupa. Ela tem que sentar na mesa no horário estabelecido na ponta da mesa. É uma prisão. Então, é uma mistura de areia com açúcar. Sempre o karma vai ser essa mistura com areia e com açúcar. E é compulsório. Você não pode escapar nem dos débitos, nem dos créditos, Carlos. Tá. Então, Prarabdha Karma e Sanchita Karma. Eu tenho falado desses dois, mas tem um karma intermediário aí que é o Kriyamana. O Prarabdha Karma é o karma ativo, pronto para eclodir se ocorrer um Vasana, um disparador, um gatilho. E o Sanchita Karma é o karma, o seu estoque geral de karma. Os budistas falam que esse Sanchita, né, ele é um estoque tão grande e é um débito tão grande que o ser humano não tem como pagar essa conta. É tipo aquelas contas com FMI, você não tem como pagar aquilo, vai fazendo amortização em tabela price e depois, quando tabela price é assim, né? Você vai amortizando e depois fica um saldo devedor que fala, tá bom, vamos dar a quitação porque cumpriu o prazo. Então os budistas falam isso do Sanchita Karma. A gente traz um débito tão grande, tão grande, tão grande acumulado de tempos pretéritos que é impossível você pagar tudo. Mas quando você mostra a disposição e vai pagando, isso é importante no Karma Yoga, que é o item aqui, 2 ou 3 itens para frente aqui eu vou falar do Karma Yoga. É importante no Karma Yoga você ter essa disposição de pagar a conta. Não ficar fugindo, aqueles devedor que não atende a porta, não atende telefone. Essa disposição para pagar ajuda a gente a ir dissolvendo esse débito kármico. Então, no exemplo do arqueiro, do arco e flecha, é um exemplo usado tanto no budismo, no jainismo, como no hinduísmo. A aljava, aquela mochilinha que o arqueiro tem nas costas, que ele tira as setas, aquelas flechas que estão na aljava é o Sanchita Karma. É o teu estoque geral. Quando você tira uma flecha daqui, você põe no arco, ele se torna um Prarabdha Karma. É um karma ativo. Quando você faz uma decisão, que é o Kriyamana, ou um Vasana, um disparador, e você solta aquela flecha, ela entra em ação. São os karmas que a gente está experimentando os efeitos hoje. Uma vez lançada essa flecha, você não tem mais como brecar ela. Quando você solta uma flecha, você não tem como correr atrás e segurar ela. Ela tem que ir até atingir o alvo, exaurir a força e morrer ali. Então, uma vez que um karma desses, quando você tem na mitologia grega a caixa de Pandora, né? Que Pandora tinha curiosidade, uma caixa que não era para abrir, ela abriu e saíram os males do mundo. É mais ou menos isso daí. Quando você abriu a caixa de Pandora e aquele Prarabdha Karma, aquele karma entrou em atividade, ele tem que exaurir a sua força. Isso é uma constante em todos os livros que falam sobre isso. O karma entrou em ação, ele tem que ir até exaurir. É bom saber disso, né? Para não ficar alimentando falsas esperanças. Agora tem que roer o osso até o final. Então daí que vem essa disposição de pagar a conta. Teve uma vez que me aconteceu uma coisa muito triste. Eu não gosto nem de lembrar. E eu ficava à noite dando soco na minha coxa e falava assim: Senhor,
essa conta não é minha, por que aconteceu isso comigo, Senhor? Olha, tem algum erro nessa conta, isso aí não é minha. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu até vim totalmente inconformado. Depois de chorar muito e de dar soco na minha perna assim, eu falei, não, peraí. Isso aí depois de muito tempo. Eu não sou um ser extracósmico. Eu estou inserido dentro disso daqui. A lua nunca bateu na terra. Nunca aconteceu de plantar uma semente e ela nascer com a raiz para cima e com a folha para baixo. Então isso aí deve estar certo. Então é melhor pagar logo essa conta. Então, quando você faz... Os psicólogos hoje falam muito disso aí. Quando você assume que eu tenho débitos kármicos. Senhor, como eu vou fazer para pagar? Isso é um processo de Karma Yoga. É um processo de queimar as sementes do karma, de derreter o karma. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos amenizar o peso do karma para a gente ser livre para escolher os nossos caminhos. Quando o karma vem te colocando... sabe quando o imponderável joga? Tem coisas assim imponderáveis que acontecem. E você é obrigado... No xadrez é assim, o cara faz um lance que ele vai te dar o checkmate, você é obrigado a responder aquilo ali, senão você perdeu o jogo. Então, quando consequências kármicas, obstáculos kármicos vêm aparecendo, você não consegue fazer o que você quer, você é obrigado a ficar respondendo o lance. Então, esse processo de Karma Yoga é muito importante para a gente ir amenizando o peso do karma, derretendo essa dívida, para ir deixando o saldo baixinho, para a gente poder ter liberdade de escolha. Sequência. Caráter compulsório. Vamos entrar nos Vassana, eu tenho que acelerar porque já é 8 horas. Então, eu sempre tive essa dúvida, durante muito tempo eu tive essa dúvida. Tudo bem, nós temos um estoque de dívidas, coisas que nós fizemos no passado, temos créditos kármicos. Como que isso daí entra no cronograma da minha vida? Quem que escolhe o que vai entrar? É na mesma ordem que aconteceu lá atrás? Não é. Você pode observar que não é. É meio aleatório. Aí eu entendi esse conceito de Vassana. Fica boiando ali. Você soltou a caneta, uma caiu, a outra ficou boiando, a consequência kármica, esperando um Vassana, um gatilho, um disparador kármico. Atos de muita maldade ou de muita bondade abrem uma caixa de Pandora. Eu li uma senhora lá não sei se a Anne Besant ou a Blavatsky da Teosofia, falando que uma iniciação em loja, ainda que uma loja de falsos mistérios, mas quando o iniciado acredita realmente que aquilo é um renascimento para ele, abre caixas de Pandora. Sabe quando você toma uma decisão na vida, assim, chega para mim isso daí. Aquele número 1 tá 3 aqui, eu não sei o que é, uma bolinha com 3 no meio. Sabe quando você toma uma decisão na vida assim, mas é uma decisão sincera do fundo do coração, assim, chega dessa situação para mim, eu vou mudar isso a partir de hoje. Isso é um Vassana. Quando você tá decidido, você vai mudar de estágio, vai abrir caixas de Pandora consonantes com esse momento e com essa decisão. Sabe? Isso não serve mais para mim. Isso muda a nossa vida. Mas quando é aquela do coração mesmo, né? E aí solta novo kit de karmas. Uma vez eu vi o Swami Abhedananda falando que ele já tinha vivido mais de 10 vidas dentro daquele corpo. E eu estranhei muito, porque eu acho que eu vivi algumas vidas dentro desse corpo, porque teve momentos da minha vida que minha vida se transformou totalmente em outra coisa. Nesses 50 e poucos anos, era uma época, era uma coisa que às vezes eu fico lembrando, parece uma outra vida. Em vários aspectos, algumas rupturas
dramáticas, uranianas, né? Porque sabe que Netuno entra devagarzinho, que nem uma névoa, você não percebe, quando você vê ele já tá dentro de casa. Urano não. Urano você lembra o dia, a hora e o momento que houve aquela ruptura. Eu tive rupturas uranianas. Mas o Abhedananda, para mim, ele era uma vida linear. Ele criança, mocinho. O nome dele é Kali Prasad, oferenda a Kali. Ele chegou no templo de Kali, foi adotado pelo Ramakrishna. Mocinho, ele começou yoga. Logo ele atingiu a iluminação. Ele começou a se preparar para cumprir a missão dele e ele saiu ensinando. Para mim, era uma vida totalmente linear, uma vida só. E ele falou que viveu mais de 10 vidas dentro daquele corpo. Então, porque em determinados momentos abre outro kit, outra caixa de Pandora. Por causa de um Vassana que abre aquele novo estágio de existência. Eu tenho que acelerar aqui. Como que esses Vassanas, como que esses karmas, isso é uma pergunta que muita gente me faz. Ah, tá bom, eu fiz agora, eu venho aqui e chutei um cachorro de maldade. E como é que isso aí fica anotado na minha ficha? Fica uma marca no corpo sutil. A gente tem um corpo físico que é fácil de ver, carne e osso, e a gente tem um corpo sutil, composto de pranas e uma parte mental, Chitta ou substância mental. Chitta ou substância mental é um material que a gente capta do oceano universal de Chitta, processa o que a gente experimenta na nossa cabeça como um pensamento, um sentimento, uma ideia, uma percepção da realidade. Isso que a gente chama de pensamento é um redemoinho, um vritti, um redemoinhozinho de Chitta. O mundo está embebido em Chitta, igual a pera em calda está embebida na calda. Tem Chitta para tudo quanto é lado aqui, igual tem matéria, igual tem energia. O corpo sutil, ele é composto de Chitta. Manas, os samskaras, o próprio Buddhi, o ego, todas essas coisas que compõem a nossa parte mental, eles são compostos de Chitta. Igual a matéria também tem osso, unha, carne, sangue, vários tipos. A pele da boca não é igual a pele da sola do pé. Então Chitta também tem várias diferenças. Então, dentro do nosso corpo sutil, a parte de Chitta, não a parte de pranas, fica uma marca ali. Outro dia eu estava vendo como é que funcionam os cookies no computador, né? Você entra num site e fala, vai pôr um cookie. Ele põe no seu computador um cookie. Para quando entrar de novo, ele saber que tipo de coisa se acessou, o comportamento digital. É um tipo de um cookie que fica no nosso corpo sutil. Eu achei, quando eu vi o cookie, eu falei, é um Vassana que fica na cabeça do computador. E eu pensava que ficava lá na Google. Isso aí. Não, eles põem no teu computador o cookie. Então fica um cookie, um Vassana esperando, uma marca kármica esperando um Vassana, um disparador para ele entrar em ação. Esse é o mecanismo que os karmas ficam marcados no corpo sutil, e quando eles estão ativos para a Arabida, eles podem ser disparados num desses acontecimentos que a gente listou aqui. Beleza, o exemplo do arco e flecha, tal. Vamos para Karma Yoga. Grande parte da Bhagavad Gita é Karma Yoga. Se você tiver um suco ali, sai Karma Yoga. Então, o 2, 3 e 4 são 18 capítulos, né? A Gita são 18 canções, por isso que as pessoas decoram. A gente não sabe mais do que... Qualquer um aí sabe mais do que 18 canções.
Você começar a cantar uma da Rita Lee, do Gil, sei lá, o cara é fã do Bob Dylan. Se você começar, você vai lembrando a letra. Se você se esforçar um pouco para decorar mesmo, pessoa que é cantor, cantora, se você começar a ver o repertório, a pessoa sabe, dezenas, às vezes centenas de músicas. Cara que trabalha na noite, Croner, o cara sabe um monte de música. Então, 18 canções, alguns versos, da guitarra, são 70, 72, o primeiro e o último, o 18, são maiores. Mas alguns são 27 versos. O 3 agora que eu tô pondo no Insta de manhã é 27 versos. O 12 também é curtinho, o Bhakti Yoga. Tem vários que são curtinhos, mas é de 30, 40 versos, 40 e pouco. Então a pessoa decora. Então, o 2, o 3 e o 4 é basicamente Karma Yoga. O 18 é Karma Yoga pra caramba. Então, vira e mexe, o Krishna volta a falar do Karma Yoga. O Karma Yoga é o segredo da ação. Como queimar as sementes do karma e como não criar novos karmas. Como você não criar novos karmas. Tem várias passagens que o Krishna fala assim: Arjuna, isso prende. Arjuna, isso amarra. Em geral quando você põe o seu ego, assim, resumindão, né? Quando você põe o seu ego na ação, você tá gerando karma. Você tá pesando, aquele karma vai ficar mais pesado. Quando você faz um capricho, uma exigência, isso vai gerar, esse vai tornando o karma mais pesado. As ações altruístas, as ações de amor, as ações de solidariedade, essas ações, elas geram punya karma. E em geral, a pessoa não põe muito karma nisso, né? É muito ego. A pessoa fica até orgulhosa, mas não pesa tanto. Mas as ações que você põe muito peso do ego, vai ter consequências kármicas. Vai ter que pagar essa conta depois. Então, grande parte do ensinamento de yoga, porque cada capítulo é um Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga. Então, são várias maneiras de se aproximar da sabedoria do yoga, mas todas elas têm o Karma Yoga por trás. Ninguém chega à iluminação só com o Karma Yoga, né? É necessário praticar outras técnicas, mas, contrário senso, sem o Karma Yoga, não adianta o cara ficar meditando, ficar fazendo pranayama daqueles de retenção maluca, não adianta. O Karma Yoga é fundamental para a gente conseguir progredir no yoga e para nossa felicidade, para nossa paz de espírito, para a gente viver bem. Porque o grande lance do yoga é que os efeitos colaterais, os frutos que você vai colhendo no meio do caminho, já vale a conta toda. Equilíbrio mental, paz de espírito, saúde. A gente vai sendo feliz no meio do caminho. Esse que é o grande lance. Não adianta ficar mirando o recorde mundial de asa delta. Vamos curtir o voo aqui, chegar na nuvem, escolher um pousinho malandro, né? Não, a iluminação depois, se vier essa bênção como consequência. Vamos colhendo os efeitos colaterais só do negócio. Então, o Karma Yoga é para você ter paz de espírito, para o karma não pesar, não começar a acontecer coisa que você fala, nossa, por que isso aí de novo comigo, né? Uma das maneiras de praticar o Karma Yoga é oferecer para a divindade as suas atividades, né? O Bhakti Yoga, o yoga da devoção,
Eu na juventude me revoltei contra a igreja, porque você vê os caras fazendo cruzada, vê exploração, pastores ficando rico enganando o povo. Aí você fala, não, eu não quero saber nada disso daí. Aí eu li o Bertrand Russell, aí eu virei ateu, me declarei ateu. Quando eu percebi, eu tinha voltado ao caráter religioso, naturalmente, mais afastado de igrejas, né? Eu ia surfar, eu chegava na praia ali, eu disfarçava que estava fazendo o alongamento, mas eu ajoelhava, fazia Netuno. Eu não quero ganhar do Kelly Slater, eu quero só fazer um surfzinho. Eu fazia uma oração disfarçada ali. Então, esse caráter devocional que é natural no ser humano, apartada de igreja, de sacerdote caldeu, sacerdote egípcio, independente da roupa que ele está vestindo e do ritual que está fazendo, os rituais também têm seu valor. Depois, um outro dia nós falamos só sobre rituais. Mas esse caráter devocional, então, de você oferecer para a divindade as suas ações, primeiro, você não vai oferecer uma ação criminosa, uma ação vergonhosa, você já vai oferecer uma coisa boa. Então você já está no punya karma. E você tira o ego, fala, Senhor, essa é sua obra. Não é conversa para pedir dinheiro para a igreja depois. Esse aspecto de trabalhar como um ato religioso ajuda muito no Karma Yoga. Quem tem dificuldade de fazer isso aí vai pro lado da filosofia, do estoico, né? Vamos fazer o que é certo. Eu às vezes tenho mais essa tendência também, de levar pro lado bem filosófico, assim, é minha obrigação moral fazer o certo. Não importa se Deus está vendo ou se Deus não está vendo, né? O Bertrand Russell era um cara ateu e que era pacifista, ele era um cara totalmente do bem, né? Então, são maneiras de ir diminuindo o peso do karma. Nossa, já é 8h15. É mais ou menos isso aí que eu tinha para falar para vocês. É uma matéria enorme, tem milênios das pessoas estudando isso. A gente pode passar a vida inteira falando de karma. É uma pílula para a gente pensar e ir observando, porque o karma é um negócio que você vai observando no dia a dia. É que nem aquele método Sakshi, quando você dá um passo para trás e fica vendo a sua mente trabalhar. Isso aí serve em mesa de negócios. Você dá um passo para trás e fala, eles estão querendo isso, eles estão querendo aquilo. Você tira o ego também. Eu quero ganhar esse negócio. Não, você tira o ego e fica... Isso dá para trabalhar todo dia. Isso é yoga. Isso é yoga. É yoga todo dia. Nas mínimas coisas, na feira. Bom, gente, é mais ou menos isso daí. O Yogis Urbanos é um curso nessa tonalidade. Isso que eu falei hoje aqui é o quinto capítulo. E ele é baseado, o Yogis Urbanos, em Jnana Yoga. Essa parte, até eu ia fazer outro dia um criativo, uma propaganda, falou assim, não vou te ensinar as 108 posturas descritas por Goraksha e Matsyendra Nath no Hatha Yoga Pradipika, porque são importantíssimas. Eu faço aquelas que eu gosto. Por isso que eu também gosto de fazer sozinho, porque eu só faço o que eu gosto. Nem pranayama, no Yogis Urbanos é essa parte de Jnana Yoga. É Chitta, é Guna, é Karma Yoga, essas coisas que você pode praticar no dia a dia. Independente se você está no tapetinho, se você está na academia, às vezes você vê uma discussão entre duas pessoas, você fala, olha como eles estão pondo ego naquilo, velho.
Olha o peso do ego. O cara fala eu, assim faz bom. Ele pôs um peso naquele ego. Você começa a observar essas coisas. E eu convido vocês a entrarem no Yogis Urbanos. Fazer meu merchan aqui, né? R$137 ou 12 de R$42. Igual falava aquela propaganda, tá barato pra caramba. Tem que fazer um merchan, né, meu? Gente, tem pergunta aí, porque ó, tem 12 minutos. Tem perguntas? Discordam? O que vai cair na prova? Magui. Ó, vai cair na prova isso daí. É melhor já. Hoje de manhã eu tava lembrando. Um dia eu cheguei pra fazer prova. Já tava ali na porta assim, porque na prova não podia entrar antes para os caras não ficar escrevendo nas carteiras, né? Isso aí já na faculdade. Tava todo mundo na porta ali, esperando o professor chegar. Aí chegou um cara e falou assim pra mim: meu, você sabe o que vai cair na prova? Eu falei, meu, não dá tempo de mais nada, velho. Não dá tempo nem de dar a lista de matéria. Gente, temos 10 minutos. Então eu vou dar Ah, lembrei de falar uma outra coisa. Eu fiz um e-bookzinho que era para eu ter distribuído na semana para as pessoas, mas eu só consegui fazer ele ontem. Quem quiser, meu, ficou bonitinho, 16 folhas, que é um resumão dessa aula com as palavras em sânscrito bonitinho. E quem quiser, me manda mensagem ou no direct. Tem algum desconto para amenizar? Tem. Fala comigo no direct, eu mando um cupom. Quem quiser cupom, fala comigo lá, eu mando o cupom. Beleza? Nós estamos o grupo, nós estamos com 13 pessoas no Yogis Urbanos. Até 30 vai pro grupo do WhatsApp. Meu, tá uma turma tão boa. Meu, tá um grupo do bem. Tem uns dias que tem uns puta debate lá. Depois fica 3 dias que ninguém fala nada. Hoje, por exemplo, eu tinha que ter posto o verso da Gita, eu esqueci. Eu tava no rolo dessa live. Meu, tá um grupo tão bom. De debate de ideias. Cada um vem com as suas ideias. Meu, entrem lá. Quem quiser. Então é isso aí, gente. Tá todo mundo convidado para entrar no Yogis Urbanos. Beleza, gente? Ó, beijo para todo mundo. Muito obrigado da presença. Que tiver dúvida também de quiser discordar de tudo que eu falei, manda mensagem lá e a gente briga no direct. Tá bom, gente? Então é isso daí. Como é que desliga isso aqui? É no X aqui, né?